de Almeida é uma figura emblemática para a nossa cidade. O jornalista, poeta e crítico de cinema participou de diversos capítulos da nossa história, como a Semana de Arte Moderna em 22 e a Revolução de 1932. Sua casa permanece praticamente intacta no Pacaembu, zona oeste da capital. E hoje, o Cidade Viva te leva para conhecer o Museu Casa Guilherme de Almeida. Nascido em Campinas em 1890, Guilherme passou a infância no interior, em cidades como Limeira, Araras e Rio Claro. Filho do jurista e professor de Direito Estevão de Araújo Almeida e de Angelina de Andrade Almeida, ele se mudou para São Paulo em 1903. Foi por aqui que ele terminou os estudos e se formou em Direito, seguindo os passos do pai. O então advogado Guilherme de Almeida exerceria a profissão até 1923, ano em que decide dar prioridade às letras. Nascia assim o escritor, poeta e amante das artes. Bom, e para ajudar a gente na missão de contar a história desse artista tão importante e completo para a cidade de São Paulo, eu estou aqui com o Marcelo Tapia, que é diretor da Casa Guilherme de Almeida, e ele vai falar um pouco para a gente primeiro sobre esse acervo maravilhoso da sala de estar da casa. Como é, Marcelo? Isso aqui é um museu casa, né? É um museu casa, é um tipo de museu que abriga um acervo, uma coleção, né, que reunida pelo personagem que residiu na casa. É o único museu casa de São Paulo que contém o acervo de um escritor, né? Tem essa peculiaridade importante. O Guilherme foi um agitador cultural no seu tempo, então ele atuou em vários segmentos da cultura e das artes, né? Na cidade de São Paulo, que era a cidade que ele amava, né? Embora não fosse paulistano, ele é campineiro, mas tinha assim, uma ligação muito grande com São Paulo, com a cidade e com o Estado. Ele foi um dos mentores do movimento modernista, né? Então participou da organização da Semana de Arte Moderna de 22. Claro que ele estabeleceu aí uma relação de amizade com os artistas que participavam, né, do movimento, participaram da semana, os artistas plásticos e poetas, né, músicos. Por isso ele foi reunindo ao longo do tempo, em virtude até desse contato próximo, dessa amizade, um acervo precioso de artes plásticas. Ele era amigo de Cavalcante, amigo de Anita Malfatti, né, Tarsila do Amaral, de Brecheret, né? Então nós temos aqui exemplares de obras desses artistas. Todos esses nomes são personagens de um dos movimentos culturais mais importantes que São Paulo já viu, a Semana de Arte Moderna de 1922, aquela que traria um rompimento com a ideia de que a arte é elitizada. Os modernistas defendiam a arte feita pelo povo e para o povo. Com as novas linguagens, a Semana de Arte Moderna chocou os conservadores e revolucionou o que os paulistanos conheciam no campo das artes plásticas e da literatura. Todas essas novidades foram apresentadas no tradicionalíssimo Teatro Municipal. O barulho foi grande, a polêmica também. Ao lado de Mário de Andrade, autor de Macunaíma, Oswald de Andrade e outros intelectuais da época, Guilherme foi um dos principais articuladores da Semana de 22. Sabendo da proximidade da importância do Guilherme no movimento modernista, fica mais fácil você entender o motivo desse acervo raríssimo na sala da casa. Nesta sala de estar, nós temos o resultado desta possibilidade que o Guilherme teve de reunir obras de arte, né, dos seus amigos modernistas, né? Então aqui nós temos uma parede com retratos da Baby, de Cavalcante, Wagner de Castro, Anita Malfatti, né, Noêmia Mourão, e outros retratos, tem retratos dele e da Baby por Lazar Segal, né, especialmente feitos sob encomenda da Baby, o Guilherme encomendou, em troca o Lazar deu a ele o dele mesmo, né? Então são relações assim de amizade, proximidade, que geraram um acervo precioso, né? Nós temos vários objetos, entre eles uma escultura de Brecheret que foi exposta na Semana de Arte Moderna de 1922, lá no Teatro Municipal.
A Baby Belkis Barroso do Amaral, que tem tanto destaque entre os quadros, é ninguém menos que a única esposa de Guilherme de Almeida. O casal oficializa a relação em 1923 e permanece junto até o final da vida do escritor, em 1969. Baby também era uma grande agitadora cultural e participou ao lado de Guilherme de importantes momentos da história de São Paulo. Para os visitantes, é interessante destacar que todo o acervo da Casa Guilherme de Almeida é acessível, com algumas peças com opções para leitura em braille e descrição em libras. Depois da sala de estar da casa, a gente tem essa espécie de jardim de inverno, que não vai dar muito para vocês perceberem, mas está rolando um som ambiente. Esse som diz muito também sobre a história do Guilherme, né, Marcelo? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa veia musical dele. Olha, o Guilherme foi parceiro de vários compositores, né? Desde a Semana de Arte Moderna de 22. Então, tem parcerias com Vila Lobos, por exemplo, né? Uma parceria importante de um poema dele. Teve parceria com Marcelo Tupinambá, que foi um outro compositor dessa geração modernista. E ao longo da vida dele, vieram muitas canções em que os compositores se valiam de poemas dele, né? Participou até de um concurso na Itália sobre o café, com uma canção sobre o cafezinho, ganhou um prêmio lá. Ele tinha então essa ligação com a música muito grande. Chegou a gravar também leituras de poemas, tem vários discos em que ele lê poemas, a leitura dele é uma leitura muito bonita, era apreciada, as pessoas adquiriam os discos, né? E, especialmente, ele compôs alguns dos hinos mais conhecidos, de umas canções mais conhecidas ligadas a um mundo cívico, digamos, né? Por exemplo, a canção do Expedicionário, que é uma canção muito conhecida e foi feita para ser cantada nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, né? Pelas tropas brasileiras. Todo mundo conhece, né? Não por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra. Portanto, nós pegamos essas possibilidades de sonorização na antiga vitrola, né, que fica aqui no Jardim de Inverno, nós adaptamos aí para ter uma referência de composições das quais ele participou. A veia musical de Guilherme de Almeida também marca outro momento importante de sua vida, a participação na Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução de 1932 foi um movimento de resistência ao governo Getúlio Vargas. Com a negativa de Vargas para as reivindicações de fazendeiros e civis em geral, começaria uma série de manifestações e conflitos. Um dos episódios mais conhecidos da Revolução Constitucionalista são as mortes de 4 jovens estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Suas iniciais MMDC viraram símbolo do conflito. Mais uma vez, Guilherme de Almeida participaria efetivamente da história da cidade, dos ecos que o modernismo traria à política brasileira. Alistou-se voluntariamente como soldado, escreveu a canção Passo do Soldado e o hino da Revolução de 1932. E, por fim, ainda foi editor do Jornal das Trincheiras, que era distribuído àqueles que batalharam na Revolução. Aqui na casa estão o capacete e o fuzil usados por Guilherme no conflito. E o nome casa não fica só no título. Em alguns lugares, a sensação é que Guilherme de Almeida ainda está por aqui, como nessa sala de leitura com seus objetos pessoais. E no próximo bloco você vai conhecer mais histórias que cercam o museu.
Neste bloco você vai conhecer o segundo andar da Casa Guilherme de Almeida, que guarda grandes histórias da vida do escritor. Bom, esse aqui é o quarto do Guilherme de Almeida, ainda com peças de roupa, cama, tudo super bem ambientado. E eu queria falar um pouco da relação do artista com essa casa, como ele veio para cá. Guilherme comprou essa casa, ela estava sendo construída já. Comprou de uma pessoa que havia adquirido da empresa que loteou esta região, né? E naquela época essa região era uma região pouco habitada, era um loteamento recente. Quando ele se mudou para cá, a rua ainda era de terra, né? Consta que não passava nem lixeiro. Ele, desde o início, se apaixonou porque ele tinha uma ideia de ter, um sonho de ter um local de trabalho que ficasse no alto, com uma bela vista, né? E aí ele já, logo desde o início, chamou a casa de Casa da Colina, porque ela fica no alto da colina do Pacaembu, né? E daqui ele podia ter uma vista bonita de toda a cidade. Ao lado do quarto, livros que fazem parte do acervo. Entre os títulos, volumes raros de poetas modernistas com dedicatórias e, claro, publicações do próprio Guilherme. Então ele teve uma relação muito afetuosa com a casa desde o início, pelo local em que ela estava. A casa não tem características arquitetônicas que a distingam muito, mas na época trazia melhorias incomuns. O fato de haver uma suíte, né? O quarto já dava para o banheiro, que podia ser partilhado, que ele tinha outra porta. O filho ficava no quarto ao lado, aqui era o quarto de vestir, né? Que ficava ao lado do quarto em que ele dormia com a sua esposa Baby, né? Nós aproveitamos ali um armário para expor alguma indumentária do Guilherme. Temos ali uma casaca, né, que ele usou em algumas ocasiões aí de gala. Por aqui até os corredores reúnem histórias. Este quadro registra o poema de Guilherme, que venceu um concurso da época e hoje está inscrito no Mausoléu aos Heróis de 32, no Parque do Ibirapuera. Estes corredores testemunharam o dia a dia de Guilherme de Almeida durante 23 anos. Foi aqui que ele criou o filho e teve uma relação de intensa paixão por seu trabalho. Ele então adquiriu essa casa, chamou o Silvio Ekman, que era um arquiteto importante, que havia feito o projeto, para que ele acrescentasse o sótão, né? Na verdade é um tipo de sótão que fica no meio do telhado, que se chama mansarda, né? Daí vem até uma crônica célebre do Guilherme que fala da escada da minha mansarda, que era o seu estúdio. Chego. O fardo é exaustivo. Enfrento a escada. Parado um instante, deixo ir por ela o olhar e o pensamento. Já isso é um alívio. O mundo que eu piso assume então certa importância, a de um capacho. Na sua áspera fibra, limpo as solas dos meus sapatos. Lá no topo está a libertação. E depois das escadas a gente chega no paraíso do Guilherme, né, que é o seu estúdio. Conta um pouco da história desse lugar, Marcelo. Pois é, então, aqui era o principal local da casa para o Guilherme, né? Que é aqui que ele criava literatura. Escrevia suas obras literárias, seus poemas, né? E um local onde ele permanecia principalmente à noite, por vezes indo pela madrugada. Por isso até ele tem uma caminha ali, né? Que por vezes ele preferia dormir aqui mesmo. Conservava aqui os livros que ele queria mais à mão, né? Mantemos aqui a biblioteca que ficava aqui em seu estúdio, e trabalhava nesta mesa, né? Essa mesa na qual por isso nós mantemos os seus óculos, né? Mantemos a máquina de escrever que ele utilizou preferencialmente nas últimas décadas de vida, uma Remington portátil, né? Sabemos que ela não tem o pingo no i, por isso dá para identificar o que ele datilografava nela, né? Com espátulas para corte de papel, de livros, abrir livros, uma bela lupa de prata que ele usava para leitura. Temos livros em miniatura que são bastante raros, que ele mantinha sobre a mesa, né?
além ali especialmente de um fauno, né, que é esse personagem mitológico da antiguidade. Este lugar inspira. Inspira a ponto de falar e entender o valor da obra, da carreira de escritor de Guilherme de Almeida. Seu primeiro livro foi publicado antes mesmo de largar a advocacia. A reunião de poemas Nós foi lançada em 1917 e desde então Guilherme não parou mais de escrever. Em 1928 entrou para a Academia Paulista de Letras e em 1930 para a Academia Brasileira de Letras, sendo considerado o mais popular poeta paulista. Guilherme é responsável por mais de 70 publicações. Poesia, prosa, ensaio e traduções, muitos gêneros, diversidade na contribuição literária. Em 1959, ele foi eleito Príncipe dos Poetas Brasileiros pelo Correio da Manhã, desbancando nomes como Carlos Drummond de Andrade e o poetinha Vinícius de Moraes. Marcelo, e essa sala também tem uma curiosidade que ela mostra um pouquinho de como era a cidade de São Paulo. Isso. Quando o Guilherme veio para cá. Exato. Que é essa vista, né? Essa vista. Aqui era o local em que ele tinha a melhor vista da casa, a partir da casa. Essa era a intenção dele, era ter o estúdio no alto para poder ter uma bela vista. Como não havia prédios, né, ainda hoje é bonita, porque o Pacaembu é um bairro tombado, né, no qual não se podem construir edifícios altos. Mas ele enxergava aqui até o horizonte, então ele conta uma passagem que quando ele se mudou para cá, viu um ninho de gaviões aqui ao lado e que ele os via irem caçar na Praça da República. Mas os talentos de Guilherme de Almeida estavam bem além da mansarda. Em 1920, o escritor e jornalista estreia a primeira coluna de crítica cinematográfica do país, a Cinematógrafos, publicada pelo jornal Estado de São Paulo até 1940. Para lembrar essa fase de Guilherme, o museu criou um anexo com sala de cinema, aulas de teoria da tradução e exposições. Toda a programação do espaço anexo é gratuita. Tantas histórias e um legado imenso para a cultura brasileira. A vida conspirou a favor. E o artista encerrou sua trajetória nesta casa, no local de onde saíram algumas de suas mais importantes criações. Guilherme de Almeida morreu nesta poltrona em 11 de julho de 1969 por complicações respiratórias. 10 anos depois, a história do escritor Guilherme de Almeida renasce. Quando o Guilherme faleceu, em 69, a Baby, que tinha aí também dedicado a vida dela, né, de maneira a partilhar tudo que o Guilherme construiu, né, ela começou um entendimento com o governo do Estado de São Paulo, visando a que a casa se tornasse um centro cultural ou um museu. E eu acho que até o Guilherme já tinha essa ideia, porque ele deixou as coisas muito organizadas, né, que facilitaram a transformação em museu, né? E ela então desenvolveu essa negociação, e acabou o Estado adquirindo esse museu ao longo dos anos, a década de 70, até que finalmente o museu foi aberto em 79. Ela já se retirou da casa alguns anos antes, se mudou para um apartamento próximo, né? E a casa já ficou então com tudo dentro, conservado, à espera de que ela fosse transformada em museu. O Estado, quando transformou em museu, retirou uma parede que dividia o quarto do filho, né, porque trouxe a biblioteca que ele tinha num escritório da Rua Barão de Itapetininga, num prédio famoso onde ficava a Confeitaria Vienense e a Editora Brasiliense, que havia sido de Monteiro Lobato. E lá o Guilherme tinha o seu escritório e descia toda a tarde para a Confeitaria Vienense. A Baby costumava encontrá-lo lá nos finais de tarde. Felizmente deu certo, né? O Estado adquiriu da Baby a casa com todo o acervo, né? Eu creio que foi uma negociação boa para ambas as partes, porque as obras que aqui
são muito valiosas e certamente o valor pago pelo Estado não correspondia bem ao valor que poderiam ter se fossem medidas isoladamente. Então houve algo que resultou bem para ambas as partes e o principal propósito foi conseguido, que era o de transformar a casa num museu, para que a memória dele e de toda essa geração, né, de artistas, escritores, se preservasse. Preservação da história está aí um bom termo para definir a Casa Guilherme de Almeida. Atualmente, o museu é mantido pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Instituto Poieses. A casa recebe visitantes de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. As visitas em grupos devem ser agendadas pelo site www.casaguilhermedealmeida.org.br. Vale lembrar que é tudo de graça. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da história da Casa Guilherme de Almeida e da importância desse espaço para a cidade de São Paulo. Você pode sugerir lugares para o Cidade Viva visitar. Basta mandar e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima. Tchau!